Vamos lá, então, para desenvolvimento desse exercício. Provavelmente não é igual a uns exercícios que estão na lista, tá? Mas a linha de pensamento é semelhante. Né? Então, tem aqui 2 cargas pontuais e 2 cargas distribuídas. A gente vai ver como é que a gente faz para fazer a avaliação dessas cargas pontuais e distribuídas no mesmo lugar, tá? No mesmo ponto. Então, a gente vai usar o método das forças. Tá? Então, vou colocar aqui. Pela introdução de rótulos. Que tem a linha de desenvolvimento um pouco mais simples do que a introdução de força ou momento, tá? Introdução de rótulos. Beleza, então, eu tenho o engaste aqui, no ponto A. A gente sabe que o engaste, ele gera 3 forças, né? É um apoio de terceira geração. Então, ele tem uma força na vertical, uma força aqui na horizontal e uma força de momento atuando nesse ponto. Deixa eu admitir uma pessoa. No apoio B, eu tenho um apoio de primeira geração, que vai restringir somente uma força, e no apoio C, também somente uma força. Eu tenho a rigidez dessa peça, do ponto A ao ponto B, eu tenho 2 EI. Do ponto B ao ponto C, eu tenho 1 EI, e do C até o D, eu tenho 1 EI também, tá? A carga de 30, ela não está exatamente no meio dessa do vão, né? Ela está entre 4 e 2 até o apoio B. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é avaliar o grau de hiperestaticidade, né? Então, vamos lá. Primeiro passo é o grau de hiperestaticidade. E para vigas, né, a avaliação de grau de hiperestaticidade é simples. Então, a gente vai achar o grau subtraindo a quantidade de reações da quantidade de equações do equilíbrio. Então, eu sei que eu tenho quantas reações aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 reações. E equações do equilíbrio? 3. Somatório das forças verticais, somatório das forças horizontais e somatório dos momentos fletores. Aqui eu vou ter uma viga 2 vezes hiperestática. Se ela é 2 vezes hiperestática, eu vou ter a inserção, para trabalhar o método das forças, de 2 hiperestáticos. E cada um dos hiperestáticos, a gente vai chamar eles de X, né? Então, como são 2, eu vou ter a inserção de um hiperestático, que vai ser o X1, e de outro hiperestático, que vai ser o X2, beleza? Ok. Então, a partir do cálculo do grau de hiperestaticidade, eu consigo achar quais são os casos que eu vou ter que trabalhar. Então, o número de casos vai ser o grau de hiperestaticidade mais 1. Então, 2 mais 1, eu vou ter, então, 3 casos para trabalhar. Quais casos que vão ser? Sempre vou começar pelo caso 0 e depois vai seguir na quantidade até completar 3. Então, caso 0, 1, 0, 1 e 2, ok? Beleza. Depois disso, eu posso montar, então, o meu sistema principal. Sistema principal, o SP. O sistema principal é onde eu vou colocar as rótulas, né? Então, eu vou transformar o meu esquema de forças em substituição, inserindo já as rótulas. Então, vou redesenhar aqui a minha estrutura. Uma observaçãozinha, né? Aqui, onde será que eu vou inserir as minhas rótulas, né? Eu tenho que colocar 2 rótulas, porque eu tenho 2 hiperestáticos.
Se eu colocar essa rótula no apoio C, o que será que acontece com esse balanço que existe aqui, ó? Ele vai ficar desestabilizado, né? Que se eu colocar uma rótula aqui e separar o eixo CD, eu vou ter rótula e balanço. Essa estrutura aqui não para em pé, ela não tem nenhum apoio, certo? Então, eu não posso colocar a minha rótula no apoio CD, eu tenho no apoio C, porque eu ficaria com uma estrutura instável, tá? Então, eu tenho que inserir essas duas rótulas em algum lugar onde a minha viga não se desestabilize. No caso, se eu não posso colocar em C, eu tenho que colocar ela em B, uma, e no ponto A, duas. Quando eu coloco rótula, o que acontece com o momento fletor? Ele zera, né? Nas rótulas, o momento fletor é zero. Então, se eu colocar a rótula no engaste, automaticamente eu não tenho mais essa força de momento atuando aqui, certo? Então, eu posso pensar que esse engaste aqui, ele é um apoio de segundo gênero, beleza? Então, eu posso desenhar, nesse caso, um apoio dessa forma, de segundo gênero. Tá? Eu não transformei um engaste nisso aqui. É apenas a inserção de rótula que a combinação de forças agora vai ser essa. Então, vou inserir minhas duas rótulas. Uma no apoio A e outra no apoio B, ok? Porque se eu inserir no apoio C, eu vou ter aqui um pedaço completamente instável. E aí eu não consigo deixar a minha estrutura em pé. Tanto é que se vocês forem colocar isso aí no F2, o F2 não consegue nem calcular. Ele fala que isso aí é impossível de se fazer, beleza? Então, vou desenhar aqui as forças novamente. Vinte, 40. Beleza, então essa situação aqui é o meu sistema principal. No sistema principal, se eu quiser, eu já posso fazer até o croquis dos meus hiperestáticos aqui, tá? Então, para eu ter uma força de momento positivo, eu desenho ele nesse sentido aqui, tá? Então, aqui vai ser o meu X1 no apoio A e o X2 no apoio B. Geralmente, a gente faz na ordem, tá? Mas tanto faz. Se eu quiser chamar esse aqui de X1, é só uma nomenclatura. Eu tenho que colocar dois hiperestáticos, mas se eu quiser chamar esse aqui de X2, esse aqui de X1, tanto faz. Mas geralmente a gente coloca assim, né? Seguindo a ordem do que vai aparecendo na folha, tá? Então, no A eu vou ter que encontrar um valor de hiperestático e no B, o segundo hiperestático. Certo? O que mais que a gente já pode verificar nesse sisteminha aqui? Aqui nessa mesma folha, né? A gente já pode olhar os meus intervalos de L, né? Os meus L' que eu vou utilizar, os vãos. Eu vou utilizar, então, os vãos que existem naturais dessa estrutura. Então, eu tenho de A a B, eu sei que essa carga distribuída vai girar um diagrama sem interrupções e essa carga pontual também. Então, eu posso fazer esse vão de A até B como um L inteiro, tá? Eu não preciso me preocupar se eu vou ter que fracionar esse L em algum momento aqui. Eu posso fazer individualmente. Então, de A até B, eu vou ter o meu primeiro vão, que é o meu L1, certo? De B até C, que é o próximo apoio,
eu vou ter o meu próximo L, que eu vou chamar de L2. E de C até D, o próximo, que eu vou chamar de L3, ok? Bom, esses são os vãos reais, né? Os vãos virtuais, eu vou precisar encontrar qual é a minha rigidez de comparação. Um minutinho, que tem alguém aqui pra entrar. Ok. Então, o meu rigidez do ponto A até o B é 2EI, certo? Então, eu tenho rigidez 2EI e tenho também do ponto B até o C 1EI e do C até o D 1EI também. Que é EI. Então, tem esses dois valores aqui de rigidez, tá? Qual deles vai ser o meu EI de comparação? O meu EI de rigidez de comparação vai ser sempre o menor entre esses dois. Então, o menor entre esses dois é o próprio EI, tá? Então, EI de comparação, EIC, né? Então, eu tenho que esse valor aqui de EI vai ser o que eu vou utilizar para fazer o cálculo dos meus L', dos meus vãos virtuais. O meu L' do primeiro vão, vão virtual do primeiro intervalo de A até B, vai ser o próprio vão vezes o EI de comparação, próprio vão, né, vezes o EI de comparação, dividido pelo EI respectivo desse primeiro intervalo, de A até B. Nesse primeiro intervalo, o EI vale 2, né, 2EI, ó, nesse primeiro intervalo, de A até B, que eu estou fazendo, de L1, né, vale 2EI. Então, eu tenho L1 é 4 mais 2, né? 4 mais 2, que é o primeiro vão. Então, é 6 vezes o EI de comparação, que é o próprio EI, dividido pelo EI do primeiro trecho, que é 2EI. Ok? Então, corta, 6 dividido por 2, eu vou ter 3 metros. Então, o L' do primeiro trecho é 3 metros. O L virtual do primeiro trecho. E o L' do segundo trecho? Mesma coisa, ó. Vou contabilizar o comprimento do segundo trecho vezes o EI de comparação dividido pelo EI do segundo trecho, que vai ser o comprimento do segundo trecho. São 3 metros. Né? Isso aqui, deixa eu colocar aqui para a gente não ficar perdido. 3 e 3. Então, o comprimento do segundo trecho são 3 metros. O EI de comparação é o EI. E o EI do segundo trecho é só 1 EI. Né? Então, corta, aqui eu vou ter 3 metros também é o meu vão virtual. Bom, como o L3 ele é exatamente igual ao L2, é o mesmo comprimento, mesma rigidez, o L'3 vai ser exatamente 3 metros também. Né? Então, não precisa nem calcular. Se quiser calcular, vai dar 3 metros, tá? Então, eu vou ter 3, 3 e 3. Coincidentemente, deu tudo igual, tá? Beleza, calculados os meus comprimentos virtuais, os meus vãos virtuais, eu já posso calcular e desenhar os meus diagramas, certo? Então, eu vou partir para o desenho do meu diagrama. Vamos lá. Então, o primeiro diagrama vai ser do caso zero real.
observem, pessoal, que eu tenho carga distribuída e carga pontual. Então, para ficar mais fácil, eu vou separar esse diagrama em dois. Eu vou fazer uma linha só de diagrama para as cargas distribuídas e vou fazer uma outra linha de diagrama aqui para as cargas pontuais, para ver se fica mais fácil de vocês entenderem e não ficar muito confuso aqui para a gente, tá? Então, vou fazer duas linhas de diagrama representando a mesma situação, tá? Mas estou separando aqui os desenhos em distribuído e pontual, tá? Então, aqui, ó, A, B, C e D. Ok. Então, vou fazer o contrário, peraí. Vou colocar assim. Porque aí a gente consegue ver a situação e desenhar o diagrama. Ok, então carga distribuída do ponto A ao ponto B, eu vou ter o quê? Né? Que no ponto A, como tem rótula, o diagrama, o ponto é 0. E no ponto B, que também tem rótula, é 0. Primeiro, a carga distribuída do ponto A ao ponto B é o quê? 40 distribuída. Então, carga distribuída gera diagrama parabólico. Então, de A até B, da carga distribuída de 40, eu tenho essa configuração aqui. Uma carga distribuída parabólica. Diagrama positivo, certo? E eu vou chamar essa figura aqui de figura 1. Beleza. Do ponto B ao ponto C, olhando somente a carga distribuída, ó. Então, do ponto B ao C, eu tenho que em B a carga é 0, porque eu tenho rótula, e em D também é 0, porque eu estou na ponta do balanço, certo? Quando eu tenho balanço, a transferência de carga aqui gera carga negativa no primeiro apoio, que é no C. Então, eu sei que eu tenho um valor de carga negativa aqui no ponto C. Carga distribuída gera diagrama parabólico. Então, negativo aqui, parabólico. E aqui também em B é 0, parabólico também. Só aqui, de B até C, eu tenho um vão. Né? Então, eu gero duas figuras. Uma figura de B até C, que eu vou chamar de figura 2, e outra figura de C até D, que eu vou chamar de figura 3. Ambas negativas, certo? Ok. E agora eu vou desenhar os diagramas das cargas pontuais. Então, eu tenho 3 figuras representando as cargas distribuídas. E as pontuais? Carga pontual aqui no ponto carga de 30, né? Pontual, sempre vai gerar diagrama linear. E carga pontual entre dois apoios, onde o momento é 0, que eu tenho duas rótulas, vai gerar um diagrama com esse formato aqui, ó. Triangular, certo? Como a minha carga distribuída de A até B, ela tá inteira, eu tenho um vão inteiro completo, eu não preciso segregar isso aqui em 2 triângulos. E eu tenho essa figura aqui também para comparar lá na tabela de Kurt-Bayer, né? Eu tenho esse formato de figura, então eu não preciso separar. Diferente dessa aqui, ó. Eu não tenho esse formato aqui de chapéuzinho, mas eu tenho uma rampinha lá desse jeito triangular. Então, quando eu não tenho a mesma figura que se formou aqui desenhada na tabela, eu separo ela para poder conseguir encontrar ela lá, tá? Nesse caso, eu tenho uma dessa, né, que também é positiva,
Então, eu vou chamar tudo isso aqui de figura 4. Beleza? Ok. Carga pontual de 20 aqui na ponta do meu balanço. No balanço, o momento sempre vai ser 0 e a carga vai ser transferida com formato de carga negativa para o apoio imediatamente ao lado, que é no ponto C. Carga pontual gera diagrama linear, certo? E aqui também tem uma reação. Como eu tenho de B até C, eu tenho uma figura na carga distribuída, apesar de eu ter essa figura aqui triangular no diagrama, na hora de eu combinar, eu não consigo combinar 2 com essa figura inteira, porque os vãos são diferentes, né? De B até C, eu tenho um tamanho diferente do que B até D. Então, aqui, apesar de eu ter essa figura desenhada na tabela, nesse caso, eu tenho que dividir essa figura em 2. Então, viram 2 triângulos, tá? Então, eu vou ter 4, 5 e 6. Então, agora, eu tenho 6 figuras representando todas essas cargas. Essas duas aqui também são negativas, ok? Então, atenção para isso, tá, pessoal? Quando eu tenho essa diferença de vãos aqui, e a figura de cima, eu segreguei ela em 2 figuras por não haver desenho na tabela que corresponda, as outras figuras têm que obedecer o mesmo vão que eu criei lá em cima, tá? Porque a hora que eu for combinar, isso aqui tem que conversar, certo? Então, essas são as figuras representantes das cargas reais. Agora, vamos calcular, então, os momentos, tá? Então, o momento aqui no diagrama da figura 1. Momento da figura 1, que é o momento máximo desse ponto, né? Carga distribuída gera momento que L ao quadrado sobre 8. Parabólico. Essa formulazinha aqui, ok? Então, carga é 40. Estou trabalhando primeiro com a distribuída. Então, 40 vezes o vão aqui, que é 6 metros ao quadrado, dividido por 8. Isso aqui vai me dar 180 kN por metro. Esse é correspondente da figura 1, 180. Agora, vou por ordem, tá? O momento da figura 2. O momento da figura 2 é esse momento máximo aqui, ó, que é exatamente o mesmo momento da figura 3, certo? Então, eu vou ter o mesmo momento para 2 figuras, figura 2 e figura 3. Nesse caso, eu vou ter que L ao quadrado sobre 2, porque eu tenho um ponto aqui em balanço, tá? É carga distribuída, mas em balanço aqui, então é que L ao quadrado sobre 2. Então, a carga que está nesse vão aqui é 20. O vão é de 3 metros sobre 2. Vai dar 90 kN/metro. O próximo seria a carga pontual aqui de 30, né? Gerando a figura 4. Então, o momento da figura 4 é esse ponto aqui máximo. Então, o momento da figura 4 vai ser... se vocês olharem lá na nossa tabelinha de hipótese de carga, é a primeira fórmula de todas, né? Vou colocar ela aqui para vocês verem, ó. Se eu pego a tabelinha, é essa primeira equaçãozinha aqui, ó, que é carga pontual com balanços diferentes, né? Não alinhada no centro. Então, é força vezes A vezes B dividido por L. Então, força vezes... Opa. Ai, caramba. A vezes B dividido por L. Então, a força aqui é uma carga de 30 vezes A
que é 4, vezes B, que é 2, né? Porque eu tenho aqui 4 metros e 2 metros. Independente agora de que é A, que é B, tá? Vai multiplicar um pelo outro mesmo, não precisa saber o que é A, que é B nesse momento. Dividido por 6, que é o vão inteiro. Eu vou ter aqui 40 kN/metro. E por último, o momento da figura 5, que é exatamente o mesmo momento da figura 6, ó. É esse momento máximo aqui, tá? Então, o momento da figura 5 e 6 é o mesmo. Carga pontual, então é Q vezes L. Então, a carga pontual ali é de 20 e o comprimento é 3. O momento ali é 60 kN/metro. Prontinho. Então, esses aqui são os meus valores de momento referentes ao caso zero real. Caso zero real. Agora, a gente pode calcular, encontrar o diagrama do caso zero virtual 1 e do caso zero virtual 2. Vai dar para colocar tudo aqui. Vou colocar em outra folha. Bom, então o próximo é o caso zero virtual 1. Então, toda vez que a gente vai fazer caso virtual, nessa... Ai, desculpa, pessoal. Ficou torto aqui. Nessa configuração aqui de introdução de rótulas, eu tenho que pensar que eu estou colocando uma carga de momento unitária no ponto que eu escolhi para ser o meu diagrama, no ponto que eu escolhi para ser o meu hiperestático 1, tá? E o ponto que eu escolhi para ser o meu hiperestático 1 é no ponto A. Então, eu vou colocar uma carga de momento unitária no ponto A. O vão de A, onde ele termina aqui em B, tá? Então, eu vou ter essa configuração aqui de carga, de diagrama. Vai ser positivo e vai ter valor 1. Não preciso nem calcular. Essa figura aqui, como eu parei aqui em cima na 6, né? Aqui eu vou chamar de figura 7. Apesar de eu ter uma carga pontual aqui, eu fiz até uma marcação, tá vendo? Aqui onde está a minha carga pontual, de 30, né? Tem uma carga aqui, pontual. Eu sempre vou levar o meu diagrama até o próximo apoio, tá? Isso é importante da gente lembrar na hora da gente estar desenhando. Porque às vezes tá vendo essa marcação aqui, mas não pode confundir essa marcação, que é o ponto de aplicação de carga, com o apoio. O apoio está aqui. Então, eu sempre vou levar o meu diagrama até o próximo apoio, beleza? Então, esse é o caso virtual 1. O caso virtual 2... eu tenho o meu hiperestático 2 no apoio B, certo?
Então, é como se eu estivesse colocando uma carga de momento no meu ponto B, uma carga de momento unitário no ponto B. Então, o meu valor de momento vai estar aqui, unitário. O próximo apoio aqui de B é o ponto C. Então, eu vou levar esse diagrama até o ponto C, do lado direito, né? Do lado esquerdo é o ponto A, então eu vou levar a reta até o ponto. E eu vou ter aqui, então, o valor unitário, que corresponde ao meu momento, um diagrama positivo, e eu vou chamar esse diagrama, como é que eu parei no 7, né? Eu vou chamar esse diagrama de diagrama 8. Figura 8. Atenção, ó, para eu comparar a figura 8 com alguma das outras duas figuras do caso real, eu teria que ter alguma figura no caso real que fosse de A até C. Mas não, no caso real eu tenho de A a B, de B a C e de C a D. Eu até separei isso aqui porque aqui em cima eu não consegui encontrar nenhuma figura semelhante na tabela, tá? Então aqui embaixo eu vou ter que fazer a mesma coisa. Eu tenho como comparar essa figura de A até B, mas eu tenho que separar ela em B e C também. Então aqui vão virar duas figuras. Então lembra sempre, os intervalos virtuais que eu defino no começo do exercício vão ser os intervalos que eu vou ter que obedecer na hora de comparar, de separar as figuras aqui. Então, eu vou ter aqui, além da figura 8, mais uma figura aqui que eu vou chamar de figura 9. Certo? Então, eu vou comparar as minhas comparações vão ser feitas assim, ó. Intervalo AB, todas essas figuras. Intervalo BC, todas essas figuras. E intervalo CD, todas essas figuras, certo? Bom, então vamos comparar. Já desenhamos os nossos diagramas, agora a gente já pode comparar. Vamos lá. Já posso fazer a minha... Tentar deixar de ladinho aqui. Ok. Aqui. Não é fácil. Vou fazer minha tabelinha para ajudar a gente a desenvolver aqui desse ladinho aqui, ó. Então, eu sempre vou colocar caso 0, caso 1, caso 2, né? Então, deslocamento 1, deslocamento 2. Onde? Aqui eu vou preencher com o meu virtual 1 do caso 0, combinação virtual 1 do caso 0, combinação virtual 2 do caso 0, combinação virtual 1 do caso 1, combinação virtual 2 do caso 1, combinação virtual 1 do caso 2, combinação virtual 2 do caso 2. Ok? Dessa vez, eu não vou desenhar as combinações, os diagramas correspondentes ao caso 1 e ao caso 2, porque a gente já tem ele desenhado aqui. Lembra que a gente tem que treinar o olho para não ter que ficar desenhando várias vezes a mesma coisa? Que esse caso 0 virtual 1, ele é exatamente igual ao caso 1 real, que é igual ao caso 1 virtual 1,
que também é igual ao caso 2 virtual 1. Certo? E o de baixo a mesma coisa, né? Também eu vou ter ele igual em outros lugares, né? Então, o caso 0 virtual 2, ele é igual ao caso 2 real, é igual ao caso 2 virtual 2 e é igual ao caso 1 virtual 1. Ai, mamãe, que confusão. Na hora que a gente for combinar, eu vou mostrando para vocês, tá? Se quiserem, podem desenhar aí do ladinho. E eu não vou desenhar porque é exatamente a mesma coisa, tá? Acho que vocês já perceberam, né? Que ele é exatamente a mesma coisa. Bom, vamos lá. Então, vamos combinar primeiro, então. Qual passo nós estamos? Nem sei. Passo 4. Combinações. Então, primeiramente, eu vou encontrar aqui o deslocamento virtual 1 do caso 0, vezes o EI de comparação, que é o próprio EI, certo? Então, 0 com 1, esse aqui. Então, primeiro vou no primeiro vão, todos com todos. 1 com 7, 4 com 7. Vou escrever aqui. 1 com 7, 4 com 7. Beleza? Todos com todos já foi daqui, né? E agora aqui no BC? 2, eu teria que combinar com alguma coisa no trecho BC aqui do virtual 1. Não tenho nada. 5 com alguma coisa do BC. Não tenho nada também. Próximo trecho seria o CD. Teria que combinar 3 com alguma coisa do CD aqui. Não tenho nada. E teria que combinar 6 com alguma coisa do CD. Também não tenho nada. Então, é só isso aqui. Só 1 com 7 e 4 com 7. Tá? Vamos avaliar os sinais, então, agora. Ó. O 1, ele é uma parábola, certo? E o 7, ele é um triângulo. Ambos são positivos. Então, positivo com positivo, o sinal fica positivo. O 4, ele é um triângulo onde o maior lado dele, a ponta dele é maior, ela tá para o lado direito, né? Do lado direito eu tenho 2 e do lado esquerdo eu tenho 4, né? 4 e 2. É isso que eu desenhei bem pequenininho, você não sei nem se está dando para ver direito aí. 4 e 2. Positivo também, tá? Combinado com 7. Dessa forma aqui. Também positivo. Então, positivo com positivo vai me dar um sinal positivo aqui. Beleza? Não mudou. Bom, então, agora eu vou lá na minha tabela de Kurt e Bayer e vou ver qual é a equação que eu tenho que usar para poder fazer essas combinações, tá? Então, vamos lá. Tabela aqui é parábola com triângulo. Primeiro, é parábola com triângulo. Então, 1/3 do L', blá, blá, blá. O deslocamento 1, 0 do EI vai ser mais 1/3 do L'. Qual L'? Do primeiro vão, que 1 com 7 está no primeiro vão, tá? Vezes o momento máximo, vezes o momento virtual em B. Mais 4 com 7. Então, vamos lá na minha tabelinha, onde eu tenho triângulo isósceles com triângulo retângulo, tá? Se vocês olharem aí, vocês vão ver que tem
um A na equação. Aí eu vou até escrever a equação aqui embaixo pra gente, maior, tá? Então, é mais 1/6 do L', primeiro vão que eu tô combinando, A até B. 1 mais A dividido pelo L1 vezes M vezes o momento virtual em B. Já posso começar a substituir. Mas antes de eu substituir, deixa eu explicar para vocês como que eu encontro esse valor de A aqui. Ó. Na tabela de Kurt-Baer, se vocês olharem aqui, ó, do lado esquerdo, eu tenho o A, que é exatamente o lado onde o meu triângulo está maior, certo? Se eu for combinar ela com esse triângulo aqui, ó, o lado maior é o lado direito. Então, quer dizer que o meu A vai ser a dimensão, né, a metragem que estiver do lado oposto ao lado do triângulo. Concordam? De novo, ó. O lado A, esse triângulo aqui, a ponta maior dele está do lado esquerdo, que é o lado que eu assumi como sendo o A. Se eu comparar ele com esse daqui, ó, a ponta maior dele está do lado direito. Então, eu tenho esquerdo aqui, como sendo a ponta maior, e aqui eu tenho direito. Então, são lados opostos. Ou seja, na hora que eu for colocar o A da equação, eu tenho que ver qual é o lado oposto do triângulo isósceles. Então, vamos lá para nosso triangulinho. Então, tá aqui, ó. Eu tenho que comparar o 4 com 7. Essa ponta aqui maior, ela tá do lado direito do triângulo, certo? E o 7, a ponta maior, está do lado esquerdo. Então, a dimensão A, ela vai ser aquela dimensão aonde eu tenho a oposição. Então, se esse aqui é esquerdo e esse aqui é direito, a minha dimensão A aqui é o 2, certo? Em alguma situação, isso aqui vai mudar. Quando eu comparar o 4 com o 8, a ponta maior do 8 está do lado direito. E a ponta maior do 4 também está do lado direito. Então, nessa situação de 4 com 8, o A é 4 metros. Mas comparando 4 com 7, o A é 2 metros. Entenderam? Precisa que eu explique de novo? Ok, então estou entendendo que vocês entenderam. Então, nesse caso, 4 com 7, o A é 2 metros. Então, vou substituir esse A da equação aqui por 2. Então, substituindo, vou começar ali, né, da parte de cima, eu vou ter 1/3 do L' do primeiro vão, que é 3 metros, vezes o momento máximo da figura 1. O momento máximo da figura 1 tá aqui, ó, nós já calculamos. É 180, tá? Então, 180 vezes o momento virtual, que vai ser sempre 1. Mais 1/6 vezes o comprimento virtual. 1 mais A. O A é 2, a gente acabou de avaliar que o A é 2. E o L' aqui é o real, tá? Então, aqui é 6 metros. Não é o virtual. Vezes o momento da figura 4. Nós já calculamos que o momento da figura 4 é 40 kN. Vezes o momento virtual, que vai ser sempre 1. Calculando isso, nós vamos chegar que o meu deslocamento virtual do caso zero vai dar 180 mais 26,667 dividido pelo EI. Subir um pouquinho. Então, isso aqui vai me dar 206,9
667 EI. Pego esse valor aqui, que eu acabei de calcular, e coloco na tabelinha, para ficar mais fácil na hora que a gente for fazer o nosso sistema. Então, tá aqui, ó. 206,667 EI. Certo? Vou botar um timer. Peraí, gente, vou ter que mexer aqui. Ok. Então, agora, eu vou fazer a combinação de deslocamento 2 do caso zero. Então, vezes aí, né? Quando eu faço isso, eu estou querendo combinar o caso zero com o virtual 2, que é esse aqui de baixo. Então, eu vou combinar tudo desse vão, com tudo desse vão, com tudo desse vão. Então, vamos lá. 1 com 8. 4 com 8. Acabou agora a combinação, né? Vou partir para o próximo vão, ó. 2, 1, 9, que agora eu tenho figura para combinar ali. 5 com 9. E acabou o vão BC. Agora eu teria que combinar o próximo vão, que seria CD, né? Então, teria que combinar 3 com alguma coisa do vão CD, não tem nada. E 6 com alguma coisa do vão CD, que eu também não tenho nada. Tá? Então, acabaram as combinações. Agora, nós vamos avaliar aqui os sinais. Então, 1 com 8 e 4 com 8, os sinais são iguais da combinação 1 para, no caso, 0, tá? Que é mais e mais. Não precisa nem fazer de novo. Porque o triângulo aqui, ele só inverteu de lado, tá? Mas o sinal, ele continua o mesmo. Só cuidado que agora, o 4, onde aqui ele era triângulo, isósceles, agora ele tá combinando com o 8 e tá tudo pro lado direito. Então, agora o meu A passa a ser 4, ok? Diferente do caso 1, 0. Então, aqui é mais, aqui é mais. Agora, 2 com 9. Então, o 2, ele é negativo com o 9, que é positivo. Então, negativo com positivo, negativo. E aí, 5 com 9. Então, negativo de novo com positivo. Então, novamente, negativo. Então, são 4 equações agora que eu vou ter que colocar aqui. Não sei como, na cabeça aqui. Vamos lá. Agora já olhei as figuras, né? Agora já dá para arrastar para lá. Vou arrastar para lá para ficar mais fácil da gente colocar aqui, tá? Bom. Então, 1 com 8 é parábola com um triângulo retângulo. Então, eu vou ter 1/3 do L', que representa o primeiro vão, vezes o momento máximo. Essa parte é igualzinha da equação anterior, que são os mesmos desenhos, tá? Mais 1/6 do L' do primeiro vão, vezes 1 mais A, dividido pelo L do primeiro vão, vezes o momento virtual B. Menos o 2, ele é
uma rampinha skate, né? Uma parábola positiva. Oh, desculpa, negativa. E o 9, ele é um triângulo invertido. Então, vou lá pegar a tabelinha de Korteweier e vou ver onde que isso aí combina, tá? Então, eu tenho... Aparecer aqui, ó. Essa parábola, ela tem o maior lado apontando para a direita. E o triângulo, ele tem o maior lado apontando para a esquerda. Então, eu tenho duas opções de parábola, ó. Eu tenho aqui apontando para a direita e eu apontando para a esquerda, mas o triângulo eu só tenho um. Então, eu tenho que combinar o triângulo com a parábola de lados opostos. Então, eu tenho triângulo apontando para a direita, eu tenho que pegar uma parábola apontando para a esquerda, para ficar de lados opostos, certo? Então, é essa equação aqui, ó. 1 sobre 12. Agora o L, já estou trabalhando no segundo vão, então é o L, linha do segundo vão. Vezes MA, vezes momento virtual B. Menos 5 com 9. O 5, ele é um triângulo e o 9 também, só que é invertido, abaixo. Então, vamos lá na tabelinha de novo, ó. 5 tem o triângulo para a direita, parte alta para a direita. E o 9 tem a parte alta para a esquerda. Então, tem que combinar triângulos de lados opostos. Então, eu tenho que pegar aqui, ó, terceira linha, segunda coluna. 1/6, lados opostos. 1/6 do L', blá, blá, blá. L' do segundo vão, vezes MA, vezes MB. É isso. Agora eu posso substituir. Vou pegar aqui os valores de momento aqui pra gente, vai ficar mais fácil. Então, vamos lá. Deslocamento vai ser 1/3 do L do primeiro vão, que é 3L virtual. Momento máximo da primeira figura é 180, momento virtual sempre vai ser 1. Mais 1/6 do L', que é 3, abre parêntese 1, mais A, agora, né, a gente viu que nesse segundo caso, o A vale 4. Então, é 4 sobre o L inteiro, né, o vão real, que é 6, vezes o momento da figura 4, o momento da figura 4 é 40, vezes o momento virtual, que é 1. Menos 1 sobre 12, vão virtual do segundo vão, né, que é 3 também. Momento da figura 2, 90. Momento virtual sempre vai ser 1. Menos 1/6 do vão virtual, do segundo vão. Momento real da figura 5, que é 60, vezes o virtual, que é 1. Calculando isso aqui, a gente vai chegar em... O primeiro ali é 180, a segunda expressão vai dar 33,33, menos 22,5, menos 30. E aí, a gente vai chegar que o deslocamento é 160,833. E esse aqui é o deslocamento do virtual 2 do caso 0. Posso preencher minha tabelinha. Pega minha tabelinha aqui e preencho. A tabelinha ficou pesada aqui. Então, aqui é 160,833.
8, 3, 3. EI. Beleza? Vai faltar, então, agora as combinações dos dois outros casos. Deixa eu pegar aqui. É muito difícil alinhar isso aqui, vocês não têm ideia. Vamos lá. Então, o próximo é o deslocamento 1 do caso 1. O caso real, isso aqui quer dizer que é o caso virtual 1 com o caso real 1. Então, o caso real 1 é exatamente o caso zero virtual, que é a figura 7, né? Vezes combinado com o caso 1 virtual, que é a figura 7 também. Então, aqui eu vou combinar 7 com 7. Beleza? Então, os 7, eles são dois triângulos apontados para o mesmo lado. Se eu pegar a minha tabelinha, dois triângulos apontados para o mesmo lado. 1/3 do L', blá, blá, blá. Aqui, os dois são o mesmo sinal, vai ficar positivo. Então, eu tenho que 1 para 1 vai ser 1/3 do L' vezes momento B, momento virtual B. Agora é tudo 1, porque o meu caso 1, x1, tem momento 1. E os virtuais tudo é 1, então agora ficou simples. Isso aqui em parênteses, né, para não confundir. Então, vai ser 1/3 do L' virtual do primeiro vão, né, aqui. Primeiro vão, que é 3, vezes momento real 1, virtual 1. Então, eu tenho que o deslocamento 1, corta, né, é 1. 1 sobre I. Tem aqui, posso colocar na minha tabelinha. Tabelinha 1 EI. Beleza. O próximo. Tá, vou fazer aqui em outra folha. O próximo é o deslocamento 2 do caso 1. Então, isso seria o quê? Combinar o caso real 1 com o caso 1 virtual. Desculpa, caso 1 virtual 2. Aqui é virtual 2, corrige aí. Caso 1 virtual 2. Então, seria combinar a figura 7 com a 8 e a 9. Então, vamos lá. O intervalo de A a B tem a figura 7 para combinar com a 8. Então, vai ser 7 com 8. Combinar agora os vãos B, C. No caso real, não tenho nada. E no virtual, eu tenho figura 9. Então, não tem que combinar nada. C e D, teria que combinar nada com nada. Então, não tem nada, é só 7 com 8. Então, 7 com 8, eu vou ter triângulos apontados para lados opostos. Então, se eu pegar a tabelinha lá de Kurt e Bayer, triângulos apontados para lados opostos, é essa figura com essa aqui. Então, é 1/6 do L'. 1/6 do L' do primeiro vão, vezes momento A, vezes momento virtual B. 1/6, o L' virtual aqui é 3, momento real é 1, virtual é 1 também. Então, 3 dividido por 6, eu vou ter que o deslocamento 2, 1 vai ser meio, né? Então, 2, 1 é meio EI.
E a gente sabe que o 2, 1, ele é igualzinho ao deslocamento 1, 2, certo? Só é invertido. Então, já descobri 2 valores aqui para colocar na minha tabela. Então, eu venho com a tabelinha aqui. E preencho aqui. O 2, 1 é meio. E o 1, 2 também é meio. Vai ficar faltando só, então, o 2, 2. Então, o deslocamento 2, 2 seria como se eu estivesse combinando o meu caso real 2 com o meu caso 2 virtual. Então, é exatamente 8 com 8 e 9 com 9. 8 com 8 e 9 com 9, sendo que é tudo positivo, porque os sinais são iguais, né? Como se eu estivesse levando isso aí ao quadrado. Onde 8 com 8, vou combinar 2 triângulos virados para o mesmo lado. E 9 com 9 também, 2 triângulos virados para o mesmo lado. Então, é 1/3 do L'1 vezes momento B, momento virtual B, mais, de novo, 1/3 do L'1, de novo, L'2, desculpa, porque agora eu estou no segundo vão, né, combinando 9 com 9, vezes MB, vezes M virtual B. Como o L'2 e o 1 aqui são iguais, é tudo 3, né, não muda muita coisa, mas nem sempre esses valores vão ser iguais, né, então cuidado nessa hora de estar combinando, de estar usando o meu comprimento virtual correto, tá? Então, tá. Calculando, trocando, né, substituindo aqui, eu vou ter o L' é 3, momento virtual que é 1 e 1. Mais L'2 é 3 também, virtual 1 e 1. Isso aqui, corta, né? É 1 mais 1. O meu deslocamento 2, então, vai ser 1 mais 1, EI, que vai me dar 2, EI. Então, o que faltava para eu preencher a minha tabelinha é 2, vale 2, né? Dois aí. Todos acompanhando até aqui? Ninguém falou nada. Quem conversa comigo? Ok. Isso aqui vai me gerar um sisteminha, né? Caso 1 vai ser multiplicado pelo x1 e o caso 2 vai ser multiplicado pelo x2. Sisteminha vai ficar da seguinte forma. Isso aqui é o passo 5, tá? Sistema. Posso já eliminar o EI daqui, porque a hora que eu colocar no sistema isso tudo vai virar em função de EI, né? Aí vai cortar dos dois lados, então 206, o caso 0 eu nunca multiplico pelo hiperestático, mais 1 x1 mais meio x2 igual a 0. 160,833 mais meio x1 mais 2
x2 igual a 0. Então, aqui eu determinei duas equações, né? Equação número 1 e equação número 2. Isolando a equação 2, isolando 1 em 2, né? Eu vou ter... Vou reescrever aqui embaixo, né? Meio x1 mais 2x2. Isso aqui é a equação 2. Isolar x1. Isso aqui vocês já sabem, né? Fazer. Joga x2 para lá. Dividido por meio. Ver se eu já tenho isso aqui calculado, que daí facilita. Aqui, né? O meu x1 vai ser menos 4x2 menos 321,666. Jogo o x1 na equação 1. Aí vem 206,667 mais 1x1 mais meio x2 igual a 0. Isso aqui é a minha equação 1. Substituo x1 aqui, menos 4x2 menos 321,666 mais 0,5x2. 206,667 menos 321. Vai dar menos 114,999. Menos 4x2 mais meio x2. A menos 3,5x2 igual a 0. Né? E igualo, jogo para lá, 114,99 dividido por 3,5. O meu x2 vai ser menos 32,9 kN/m. Então, ó. Isso é matemática, tá? Por isso que eu tô indo mais rapidinho. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar tranquilamente. Pego meu x2, jogo aqui na equação do x1. Menos 4, menos 32,9, né? Menos 321,666. X1 é menos 190,1 kN/m. Chegamos na resposta. Agora a gente pode desenhar o diagrama, porque a gente já tem exatamente todos os valores de momento possíveis. A gente desenhar o diagrama. Então, o último passo seria, que seria o passo 6. Diagrama de momento fletor. A, B, opa, errei o B, não é aqui não. B aqui. B, C e D. Bom, só vamos ver o que esses valores de x1 e x2 representam, né? O hiperestático x1, ele estava no apoio A, certo? Então, o x1 representa o valor de momento no ponto A. E o hiperestático 2, ele estava no apoio B. Então, ele representa o valor de momento do apoio B, certo? Então, a hora que eu for desenhar aqui, ó, o momento no ponto A é menos 190. Então, eu venho aqui no ponto A, menos 190. E o momento no ponto B é menos 32.
Vem aqui no ponto B, menos 32, né? Vírgula 9, que é menos 190,1, né? Bom, se a gente olhar lá a nossa distribuição de carga, olhando aqui agora, ó, do apoio A até o apoio B, eu tenho carga distribuída. Então, aqui, ó, entre um e outro, eu tenho uma curva parabólica, certo? E também tem uma carga pontual, o que vai me dar aqui uma razão de momento positivo. Com o meu ponto máximo ocorrendo exatamente aonde está sendo aplicada a minha carga de 30 kN, certo? Bom, agora eu preciso ver o seguinte. Daqui para cá, eu não tenho valor de peristático, né, para jogar. A única coisa que eu sei é que no ponto onde eu tenho balanço, o momento é zero. Então, eu sei que no ponto D aqui, o momento é zero, tá? E o que mais que eu tenho? Eu tenho os valores de momento fletor calculados... Peraí, que eu me perdi aqui. Calculados para a minha... Quando eu separei os dois valores de momento fletor, né? Que são essas duas figuras aqui, ó. Então, eu sei que no ponto C, eu tenho duas figuras que, se eu combinar, eu vou ter o valor de diagrama aqui no ponto C, o valor para desenhar o diagrama real. Qual é o valor dessa figura 2 aqui, ó? A gente calculou que o momento no ponto 2 é 90. E o momento no ponto 5, da figura 5 e 6, é 60. Então, se eu somar 90 com 60, 90 mais 60, eu tenho 150. E é negativo, né? Então, o meu valor de momento aqui no ponto C é menos 150, ok? Como nesse intervalo aqui eu também tenho carga distribuída, eu vou ter mais ou menos essa configuração aqui, ó, de diagrama. E aí a gente finaliza o nosso diagrama. E neste ponto o exercício está finalizado. Ok? Dúvidas? Essa é a resposta que tem que ser dada, por exemplo, se tiver uma prova, a resposta final seria a apresentação do diagrama de momento fletor, tá? Tá, pessoal? Vocês estão aí ainda? Sim, sim. Bom, não sei se vocês têm dúvida, se tiver, estarei aqui para ajudá-los. Eu peço só que vocês tentem fazer, então, a lista, porque é pela lista que eu vou me basear para fazer os exercícios da prova, tá? Nada muito diferente disso. Esse exercício aqui tá bem parecido com o exercício da lista. Eu vou até abrir a lista aqui. Bom, ó, esse exercício 1 aqui da lista tá bem parecido com esse exercício que eu resolvi hoje em sala, tá? A diferença é que o que eu fiz tem uma carga a mais aqui. Aí não tem esse degrauzinho aqui, mas não vai mudar muita coisa, tá? Já esse aqui, como eu tenho duas cargas pontuais iguais aqui, o diagrama vai ficar mais ou menos assim, ó. Meio triangular, meio como se fosse um trapézio, tá? E também vocês podem usar o F-Tool sem nenhum problema para te ajudar vocês a desenvolver esses diagramas, tá? O formato das combinações. Bom, a princípio, o resto dessa aula é para vocês desenvolverem os exercícios que eu propus, né? Esses da lista. E eu vou ficar aqui para vocês tirarem dúvida. Tem aí 40 minutos
para a gente tirar dúvida, ok? No caso, esse exercício 2 e 3 aí, ele iria até o caso 3, né? Ó, nós teríamos aqui 3, 4, 5, 6, menos 3. Isso, exatamente. Ele iria até o caso 3. Esse aqui vai até o 2 só. Mas não muda muita coisa. A diferença do... Quando eu tenho o caso 3, é que vai aumentar 3 combinações, né? Deixa eu colocar aqui de novo na câmera, que eu vou dar uma rascunhada aqui no que eu teria. Quando eu tenho 3 casos para combinar, eu vou ter caso 0, caso 1, caso 2 e caso 3. Aí eu teria deslocamento 1, deslocamento 2 e deslocamento 3. Começa a ficar um pouquinho mais complicado, né? Eu vou ter um pouquinho mais de trabalho para conseguir desenvolver. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 12 combinações que eu vou ter que fazer. Apesar de que, a partir daqui, né, todas essas 9 combinações aqui, aqui vai ser 1 com 1, 2 com 1, 3 com 1. 1 com 2. Essas duas aqui são iguais, ó. 2 com 2. E 3 com 2. Aí depois, 1 com 3. 1 com 3, 2 com 3 e 3 com 3. Deixa eu pegar aqui o negócio. Essa 2 com 3 é igual a 3 com 2? Isso, exatamente. Vou só pintar de outra cor aqui. Essa daqui é igual a essa aqui. E essa daqui é igual a essa aqui, ó. Então, acaba que fica... Não são tantas quantas a gente pensa que são, tá? Então, na verdade, não são 12 que a gente tem que fazer. Tem que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Só 9. Só 9. São 3 a mais, né? Isso que eu falei para vocês. 3 a mais do que eu teria que fazer naturalmente se eu tivesse só 2 casos. Acaba que elas são iguais. Todos os números que forem opostos são iguais. 2 com 1 é igual a 1 com 2. 3 com 1 é igual a 1 com 3. E... Cadê? 2 com 3 é igual a 3 com 2. Tudo a mesma coisa. Tá? Aí, vocês escolhem. Como vocês têm a possibilidade de escolher qual exercício vocês vão entregar, comparem no F2, né? Entreguem o que vocês conseguirem achar a resposta, né? Mas tentem fazer todos, porque não sei se eu vou pedir um de 3 casos na prova, né? Caso eu tenha possibilidade de fazer uma prova com cálculo, pode ser que eu peça com 3 casos. Mas, a partir do terceiro caso, por exemplo, se eu tiver que fazer 4 casos, aí já fica muito complicado de fazer o exercício. Aí sim a gente vai verificar outro método, que é o método do deslocamento. Que facilita né, a nossa vida a partir de estruturas que tem mais de 3 casos. Porque senão a nossa tabelinha vai ficar gigante. E outra coisa, né? A partir de 3 casos, o nosso sistema já não dá mais para resolver à mão, fica muito difícil, que aí a gente vai ter que resolver a partir de matriz. Fica praticamente impossível. Dá para resolver pela calculadora, né? Tem um jeito da gente colocar na calculadora, mas na calculadora, essa Cássio mais simplinha, eu acho que é limitada a quantidade de incógnitas que dá para colocar lá. Tá? Aqui eu acho que são 3 incógnitas, né? Aqui a gente vai ter 3 incógnitas. E eu acho que na Cássio é limitado a quantidade de incógnitas. Então, a partir desse caso aqui, não dá para a gente fazer à mão, a gente teria que fazer pelo Excel ou ter uma HP, tá? Por isso que eu vou mostrar para vocês como que faz o método do deslocamento na próxima encontro que a gente tiver, para vocês não ficarem de cabelo em pé. Beleza?
E em relação à prova, tem alguma chance de ser a Croton que vai fazer? Não sei te dizer, Guilherme. É o Guilherme, né, que tá falando? É, sou eu. Eu não sei dizer. Mas a prova vai ser remota. Isso aí a gente já sabe, né? Mas, putz, não sei dizer. Tomara que não, né? Porque a gente nunca sabe como é que vai vir as questões quando eles colocam. Apesar de que o conteúdo tem que ser o mesmo, né? O conteúdo do primeiro bimestre. Mas eu ouvi dizer que a gente vai passar perguntas e eles vão cadastrar no sistema, mas eu não tenho certeza de nada ainda. A certeza que eu tenho é que vai ser depois do dia 20 e que vão ser provas remotas. Tá bom? Tá certo, obrigado. Nada. Só vou ficar aqui, então, até mais ou menos umas 9h30. Quem tiver dúvida, pode ir desenvolvendo o exercício aí, que eu estou preparada para responder. Assim como eu postei aquela outra questão lá inteira, eu vou tirar escanear essa questão aqui e vou colocar lá também tanto no Ava quanto no Google Class para vocês estudarem também, tá? Caso alguém não tenha conseguido acompanhar, muito rápido às vezes, né? Aí vai estar lá. Calma. Ô, professora, Sim. eu fui usar o FTool esses dias para conferir os resultados e quando eu vou colocar os dados lá, ele pede a seção da viga, no caso, e o material, e a gente não tem isso. Tem alguma opção para a gente colocar algo meio genérico? Sim. Tem, na verdade, a opção genérica, né? Eu vou abrir o FTool aqui, daí eu espelho para vocês verem. Peraí. Bom, tem que inserir, então, né? Eu vou fazer uma sessãozinha aqui, só com 3 apoios, só para a gente conseguir inserir a opção, né? Peraí. Suponhamos que eu tenho essa viguinha aqui, né? Tá dando para ver, né? Tá espelhado, né? Tá espelhado. Beleza. Então, eu vou colocar aqui os parâmetros do material. Aí, primeiro eu tenho que criar o material, né? Eu venho genérico e isotrópico. Aí eu deixo essa configuração aqui, não mexo aqui, tá? Tá 100.000 MPa. Não mexo na configuração do E. Eu coloco só e aplico a todos os materiais. Deixo lá os 100.000. Eu vou mexer aqui na configuração do momento de inércia, tá? Então, eu clico aqui e venho e crio um novo material. Aí ele dá a possibilidade de escolher o formato, e tem esse formato aqui, ó, genérico, tá? Então, eu coloco aqui, material 1, então, por exemplo. Aí, ó, ele dá a área zerada. Se for 1 EI, eu coloco esse aqui, tudo 1. E aplico, por exemplo, no primeiro apoio. Então, no primeiro apoio eu tenho 1 EI. Se do segundo apoio até o último aqui for 2 EI, ou 3 EI, ou 3,5 EI, independente, né? Eu vou criar agora o 2 EI, ó. Eu posso até chamar de 2 EI aqui para não ficar confuso, tá? Ó, o 2 EI é só eu colocar 2 aqui, ó. 2, 2 e 2. E aplico aqui.
Por quê? Na hora que ele vai multiplicar, ele multiplica I, que é o momento de inércia, pelo E, né? Aí ele pode colocar, ele vai virar 100.000 vezes 2. Então, vai multiplicar por aqui. Dá para colocar picadinho também, né? Por exemplo, se eu quiser colocar 3,5 aí, só eu criar aqui e colocar 3, só que aí é ponto, tá? Não esquece que aqui é ponto. Então, é 3,5, 3,5, 3,5, ok? E venho lá e aplico. Tanto é que a hora que eu for colocar as propriedades, se eu clicar com o botão direito em cima da viga, aparece todas as propriedades aqui, ó. Aí dá para vocês verificarem. Então, a seção 1 aqui que eu criei, ela tem a propriedade E, né? Que é 100.000, e momento de inércia 1. Então, é E vezes I é 1. 1 é I. Agora, se eu clicar na outra que eu coloquei 3,5, é E, que é 1, vezes 3,5. Dá 3,5 é I. Entendeu? É só isso. Tem que criar essa propriedade de material genérico aqui. Nem tem formato certo, a gente não precisa saber. Basta o programa saber que é 3 vezes e meia da rigidez inicial. Que é 1. Ah, tá. Daí ele já dá o gráfico quando eu clicar lá em cima. Sim, já dá certinho. Ah, tá. O meu dava um erro, acho que é porque eu não fiz essa configuraçãozinha aí. Tá bom. Beleza. Tenta aí fazer agora, se você não conseguir. Daí, não sei. Sei lá, tira uma foto. Sei lá, tenta. Não sei como a gente faria para eu ver o que você está errando. Ah, você pode tentar mandar o arquivo para mim. Se continuar dando erro, você pode tentar mandar o arquivo e eu vejo qual configuração que você está usando errado. Mas acho que agora vai dar certo. Beleza, vou tentar aqui. Beleza. Eu vou só interromper a gravação, tá, pessoal? Porque não tem necessidade de eu ficar gravando aqui e o vídeo vai ficar muito grande.